Bom dia, graça e paz. Antítese de Jesus, terceira antítese, o divórcio. Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. De todos os temas do Sermão do Monte e das antíteses de Jesus apresentadas aqui no capítulo 5, com certeza, este é o tema mais delicado. É o tema mais difícil de ser exposto. Inclusive, John Stott, em seu livro A Mensagem do Sermão do Monte, afirma categoricamente que não se sente confortável, mas não pode deixar de falar. Eu também tenho que ser sincero e dizer que não me sinto confortável e nem mesmo feliz por expor isso. Por quê? Porque o tema do divórcio é um tema polêmico, complexo e é um tema que mexe com os sentimentos das pessoas. Há muita infelicidade nos divórcios, há muita tristeza, há muito sofrimento. Nós não podemos ser insensíveis com aqueles que se divorciaram, até porque eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que se divorciaram, principalmente entre os cristãos, eles não se divorciaram de forma premeditada. Ninguém se casou com outra pessoa dizendo: bom, eu vou me casar e daqui 5 anos vou me separar. Não. Certamente, no princípio, quando se casaram, eles sonharam em ter um casamento que durasse por toda a vida, até que a morte os separasse. Mas, infelizmente, por causa da dureza dos corações, como Jesus vai dizer no texto paralelo que nós vamos ler daqui a pouco, houve esse rompimento. Mas nós não podemos falar, não podemos, aliás, deixar de falar, não posso deixar de expor esse tema. Para interpretarmos melhor, como eu já mencionei, Mateus 5, de 31 a 32, temos que ler Mateus 19, de 3 a 9, que foi um debate entre os fariseus e Jesus. Vieram alguns fariseus para experimentar, como eles sempre faziam, querendo pegar Jesus ou armar uma armadilha para ele. Perguntando Jesus: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles faziam essa pergunta porque os fariseus estavam divididos. Havia a escola de Shammai, que era uma escola mais rígida e que não aprovava o divórcio por qualquer motivo, mas tinha que ser um motivo sério, baseado até em Deuteronômio 24, quando Moisés fala a respeito da carta de divórcio. Interpretam a atitude ou algo indecente na vida da mulher como sendo o adultério, como sendo a traição. Mas a escola de Léo, que era mais popular, inclusive, porque entre os fariseus e em Israel, naquela época, já havia crescido o número de divórcios, tal como hoje. Havia sido mais liberal, e Léo era mais liberal do que Shammai, e acreditava que um homem poderia deixar a sua mulher simplesmente se ela não cuidasse bem da cozinha, não cuidasse bem do alimento, queimasse a comida, ou mesmo uma mulher que falasse muito alto, era motivo para o homem deixar a mulher. Mas Jesus vai dizer para eles: não tendes lido o que o Criador deste princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem o pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É muito interessante porque nós podemos perceber, a partir daí, até mesmo pelo que eles replicaram a Jesus no versículo 7. Replicaram: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Qual era a preocupação dos judeus? Dos fariseus? Era com o divórcio. Eles, na verdade, estavam buscando em Jesus um apoio para a prática que era comum entre eles. Eles só se preocupavam com o divórcio. Encontrarem brechas na lei para se divorciar. É interessante que Jesus falou a respeito do divórcio logo após falar sobre o adultério. Na prática, os judeus, os fariseus, que viviam a exterioridade da lei, que viviam a exterioridade da religião, eles queriam uma desculpa para poder praticar aquilo que eles reprovavam, o adultério.
como eles não poderiam adulterar, e Jesus já havia mostrado que eles adulteravam na sua mente, eles queriam licença para poder se divorciar e casar com outra mulher. Essa era a preocupação deles. Legalização do divórcio. Mas Jesus mostrou para eles que, na verdade, o principal era o princípio do casamento, que Deus criou o homem e mulher para serem unidos, para formar a perfeita união humana, a mais perfeita união humana, a do casamento, quando os dois se tornam uma só carne. É uma união sexual, moral, intelectual e espiritual. Por isso que não pode ser separado. Entretanto, eles queriam continuar apresentando desculpas para o divórcio. Mas Jesus vai apresentar para eles que existe apenas uma possibilidade. No caso, em toda a Bíblia, nós vamos entender que apenas duas possibilidades para o divórcio. É a questão do adultério, porque quando uma pessoa ou alguém do casal trai o seu esposo, ele está já quebrando a aliança, já quebrou o pacto. E a vítima, aquele que foi traído, ele tem o direito de se separar. Da mesma forma como também aquele que foi abandonado, como Paulo apresenta lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, alguém que abandonou o casamento, dá liberdade para o outro se casar. Entretanto, em toda a Bíblia, o Evangelho trabalha a reconciliação. Até mesmo aquele que foi traído pode perdoar. E aí Jesus apresenta o verdadeiro motivo porque Moisés deu a eles a possibilidade de divorciar: a dureza do coração. Interessante que Jesus havia falado no Sermão do Monte a princípio sobre ser manso de espírito, ser humilde de espírito, ser manso, pacificador. O Evangelho, a raiz do Evangelho é a reconciliação. Por isso, aquele que prega o Evangelho não deve ter o divórcio como uma prática comum. Porque se prega a reconciliação do homem com Deus, por que então vai praticar aquilo que é o oposto da reconciliação, que é a separação? Portanto, o divórcio, ele é pecado. Em alguns casos, é permitido. Entretanto, assim como a palavra de Deus mostra em Malaquias que Deus odeia o divórcio, ele também odeia a mentira, odeia o adultério, odeia o engano, odeia a falta de amor, a falta de misericórdia. Nós não podemos desprezar aqueles que se divorciaram, porque eles são tão carentes da graça e do perdão como nós. Portanto, nós temos que condenar o divórcio, impedir que os casais se divorciem, orar para que eles mantenham-se unidos. Mas aqueles que já o praticaram, eles têm que ser tratados com amor, porque o perdão de Deus pode alcançá-los, para que eles possam renovar as suas vidas e a sua fidelidade em um casamento duradouro. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém.